Nós hoje vamos continuar a contar a história de todas as Copas do Mundo. De 1938 a 1950, houve um lapso provocado pela Guerra Mundial, que atingiu a todos os continentes. O Brasil já era candidato a patrocinar o próximo Mundial depois do torneio disputado na França. Mas com o advento da guerra, o certame seria em 1942, não foi possível. E em 1946, os países da Europa, principalmente, ainda estavam se reorganizando. E o Brasil conseguiu, para 1950, a promoção do Campeonato Mundial de Futebol. Para este evento, construiu o maior estádio do mundo, o Maracanã, que seria palco da maior tristeza de todos os tempos da torcida brasileira. A 16 de julho, os senhores já sabem, o Brasil deixou de ganhar o seu primeiro campeonato mundial. Se contamos as histórias do Mundial de 1930, com Araquém Patusca, e falamos dos Mundiais de 1934 e 1938, com Luiz Mesquita de Oliveira, teríamos forçosamente que trazer um personagem de 1950. E esse personagem era, na época, o grande ídolo do futebol de São Paulo, o grande goleador, o cabecinha de ouro, Oswaldo Silva Baltazar. Vamos falar com Oswaldo Silva sobre o Mundial de 1950. Luiz Noriega. 28 anos são passados desde aquele acontecimento que marca ainda a memória do torcedor brasileiro, mesmo daquele que não viu de perto e não sentiu o drama ali mesmo. E talvez, entre os participantes deste programa, o único que tenha visto de perto, bem de perto, o acontecimento, o fato, o gol que nos roubou o título mundial de 50 tenha sido exatamente Baltazar. O Bigode é crucificado até hoje como responsável pelo insucesso do Brasil no Mundial de 50 lá no Maracanã. Baltazar, depois de passado tanto tempo, de analisada a coisa, reexaminada, você acha que o Bigode foi realmente culpado? Não, eu acho que não, viu, Noriega? Se foi culpado, foi todos os jogadores que jogaram aquela partida. E acho que principalmente o treinador, o seu Flávio Costa. Porque na pré-eleição do Flávio Costa, nós todos no vestiário, ouvimos ainda o seu Flávio falar ao Bigode para não entrar duro. E todas as bolas que o Dija pegasse na ponta direita, quem tinha que fazer a cobertura ou entrando por trás, não o Bigode. E seria sempre o Bauer, evidentemente o Juvenal por trás. Para deixar o Dija pegar na bola só na hora que ele fosse na linha de fundo. Só isso que aconteceu. O Mundial de 1950 marcou uma série de acontecimentos. Os italianos vinham de duas conquistas, mas vinham também de duas catástrofes. A catástrofe da guerra e também aquela que vitimou a equipe do Torino em Superga em maio de 1949. Sem esses grandes jogadores, os italianos vieram ao Brasil de navio, tendo que treinar a bordo e não tiveram uma boa participação. José Carlos Cicarelli. Baltazar, ainda hoje fala-se que existe uma grande diferença entre um jogador de clube e um jogador de seleção. Muitos astros que têm participação efetiva, são grandes destaques nas suas equipes, como você, por exemplo, na época era o cabecinha de ouro na equipe do Corinthians Paulista, podiam não ter as mesmas condições e se apresentar da mesma maneira do que o faziam nos clubes. Você acredita que existe o jogador de clube e existe realmente o jogador de seleção? Ou acha que apenas é uma questão de adaptação e quem é bom no clube e é bom na seleção? Não, eu acho que quem é bom tem que ser bom no clube e na seleção. É evidente que o jogador no clube, às vezes, ele tem muito mais liberdade do que numa seleção. Numa seleção onde que tem ou 25 ou 30 jogadores trabalhando para ganhar uma posição de titular. Então, às vezes, o jogador no clube, ele está sempre mais à vontade do que na seleção. Na seleção, eu tenho o sentimento que tem que fazer harmonia, aquela família, para lutar um por todos e todos por um. Não foi fácil ao Brasil compor o grupo de participantes do Campeonato Mundial de 1950. O próprio Uruguai, que depois conquistaria o título, não queria vir ao Brasil. E o Brasil insistiu e colocou o Uruguai com a Bolívia num grupo isolado. E o Uruguai ganhou de 8-0, enquanto o Brasil participava do grupo do México, da Suíça e da Iugoslávia.
e Baltazar jogou as partidas contra o México e contra a Suíça. Paulo de Aquino. Nós começávamos praticamente na crônica esportiva, militando como repórter volante. Eu seria, assim, um Zanfolim da época, um Zanfolim, porque eu tentava fazer o que faz hoje o João, nosso companheiro. No Pacaembu, me parecia que começava a degringolada do time do Brasil. Eu trabalhava e via o Brasil empatar com a Suíça por 2 gols. Eu via o Brasil com um time espetacular, onde despontava o Maneca, por exemplo, Baltazar, por exemplo, Jair, por exemplo, mas também com uma aberração. Alfredo, um lateral esquerdo do Vasco da Gama, escalado pelo senhor Flávio Costa, como ponteiro direito. Baltazar, como é que vocês, jogadores, na época, entenderam aquela escalação, uma improvisação nos moldes dessas em que hoje nós condenamos Coutinho fazendo com Edinho e outras que tais? Você sabe que sempre o jogador, ele nunca pode ir contra o treinador, principalmente tocando em seleção brasileira. Eu acho que o seu Flávio Costa, naquele jogo, ele errou. Todos os brasileiros sentiram que ele tinha errado em colocar o Alfredo, onde que tinha outro ponta direita, principalmente devia ser o Tesourinha, por exemplo, e eu achei, todos os jogadores acharam que ele estava agindo mal, principalmente com um jogador que não era da posição, colocando o Alfredo, que era lateral, numa posição de ponta direita. Evidentemente, às vezes, o jogador em si, ele sente à vontade, porque ele tem a obrigação de jogar, e ele quer jogar, sendo em seleção brasileira. Nós, todos os jogadores daquele dia, achamos que o senhor Flávio Costa estava errado, mas os jogadores não podiam ir contra o treinador, porque quem manda na equipe é o treinador. Nós assistimos à estreia da Itália aqui no Pacaembu contra a Suécia. E muita gente, todos foram ao Pacaembu querendo ver a Itália, mas a Itália vinha com os problemas já salientados. O seu time, mesmo no advento da aviação comercial, preparou-se a bordo no navio. E nós vimos aqui nos depoimentos do Araquém Patusca sobre o Mundial de 30 e de Luizinho sobre os Mundiais de 34 e 38, que o Brasil, utilizando esse meio de transporte, comendo bem e treinando pouco, chegou muito mal para esses certames. E aí os senhores podem ver os italianos treinando a bordo do navio italiano que os trouxe ao Brasil. E a estreia foi desastrosa. A Itália perdeu por 3-2, não passou à fase seguinte, mesmo tendo uma vitória sobre o Paraguai. O Brasil, em contrapartida, na estreia, marcava neste estádio, no Maracanã, que era inaugurado para o Mundial, porque ele foi inaugurado com um jogo entre paulistas e cariocas. Equipes secundárias, os paulistas ganharam por 3-1. E o primeiro gol nesse estádio foi consignado por Rubens, que depois se transferiu para o Flamengo. Aí está o desfile de abertura do Campeonato Mundial de Futebol de 1950. Neste estádio, o Brasil ganhou do México por 4-0 e o nosso entrevistado, Baltazar, fez um desses 4 gols. Este é um jogo também histórico do Mundial de 50. Inglaterra e Estados Unidos em Belo Horizonte, no Estádio Independência. A equipe da Inglaterra perdeu por 1-0. E este jogo marcou a maior série de glosações da imprensa inglesa em torno da sua equipe, dizendo um jornal: a equipe do Pato Donald venceu os campeões de futebol. E aí estão os americanos, os norte-americanos, sendo carregados em triunfo. Este é o Maracanã em 16 de julho de 1950. Torcida uniformizada, muita expectativa, 200 mil pessoas esperando o título. Friaça inaugurou o marcador e o Brasil precisava apenas do empate. Ganhara da Suécia de 7-1, da Espanha de 6-1 e o Brasil chegou a 1-0. Com 1-0, a sua vantagem era enorme. Veio o empate, Schiaffino, e no segundo período, o gol catastrófico de Alcide Gigia. E Gigia, como queiram, marcava aquele gol que decretava o título para o Uruguai e o mutismo. Aí está o gol que determinou o título para o Uruguai. Baltazar, como é que você viu este gol? É difícil, viu, Orlando? Você também chorava como o Danilo, como todo esse público quieto no Maracanã? Nós, os jogadores, principalmente, eu, Baltazar, ficamos fora dessa partida,
não podemos analisar nada sobre o jogo. Até hoje, todos os brasileiros sentem a perda do campeonato no Maracanã. Se você me perguntar de outra partida, eu poderei falar, mas dessa partida eu não vou falar nada. Até hoje, todos nós brasileiros sentimos essa perca do campeonato no Maracanã. O Brasil formou com Barbosa, Augusto e Juvenal, Bauer, Danilo e Bigode, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair e Chico. O Uruguai campeão do mundo com Máspoli, Gonzalez, Terreira, Gambetta, Varela e Andrade. Rigia, Pérez, Míguez, Schiaffino, Moran. Os artilheiros foram Schiaffino e Gigia, enquanto que Friaça fez o gol para o Brasil. João Zanforlin. Ao contrário do Paulo de Aquino, eu não vi a Copa de 1950, ainda estava naquela idade da fantasia. Eu também não vi Roma pegar fogo, mas sei que pegou fogo. E pela história que a gente tem acompanhado, o Freud fez alguma coisa, o Hitler fez alguma coisa, o Bonaparte fez alguma coisa. E o futebol, ele também faz parte da história. E nós que gostamos de história, lemos alguma coisa de 1950. A pergunta que eu faço ao Baltazar, porque em toda a história, e até hoje se fala, nesse elemento, Obdúlio Varela, o que esse homem fez para ficar com um nome tão gravado na mente do brasileiro, nas páginas dos jornais, nas páginas das revistas, enfim, na história do futebol mundial? Ele não deixou, principalmente, o ataque do Brasil jogar depois que o Brasil fez o primeiro gol. Um homem forte, alto, não tinha medo de pancada, entrava em todas as divididas, a dividida era sempre dele, era muito difícil dele perder uma dividida, ele cuspia na cara, ele dava murro, ele fazia de tudo dentro do campo. Isso depois do jogo, os amigos conversando, aqueles que jogaram a partida. Mas nós de fora mesmo, nós sentíamos que ali era difícil de entrar. Se o Brasil tivesse um ou dois jogadores na frente para trabalhar a bola e deixar o Bidúlio Varela para trás, não. Então o Bidúlio era o homem sempre que pegava os dois homens de frente. Quer dizer, um homem sozinho, um tamanho daquele, dando pancada como deu, do começo ao fim no time do Brasil, principalmente nos avantes, então os nossos jogadores foram para trás, com medo de entrar na pequena área ou na risca da grande área. Então foi o que aconteceu. O Bidúlio hoje tem um nome espetacular no Uruguai, foi campeão em 50, porque parou o ataque do Brasil, não deixou o ataque do Brasil entrar uma vez depois que fez o gol. Brasil 4, México 0. Brasil 2, Suíça 2. Brasil 2, Iugoslávia 0. Brasil 7, Suécia 1. Brasil 6, Espanha 1. Brasil 1, Uruguai 2, campanha do Brasil no Mundial de 50. Luiz Noriega. O Baltazar, em todos os programas dessa série que a gente tem feito sobre os mundiais, há uma espécie de mágoa de observação dos jogadores paulistas, dos críticos paulistas, sobre a convocação. E sempre houve, através dos anos, uma certa preferência por técnico carioca, por maior número de jogadores cariocas, e assim a coisa foi caminhando sempre. Você acha que em 50 existia uma política favorável aos cariocas também? E vocês chegaram a ponderar com o técnico Flávio Costa sobre esse sistema de jogar, principalmente a partida final? Não, eu acho que sim, porque ele nunca dialogava com os jogadores, principalmente ele era o mandão dentro da equipe, ele era o treinador que sabia tudo, ele era isso, ele era aquilo. Então ele não vinha dialogar com os jogadores, era muito difícil. Mas sobre os jogadores paulistas e os cariocas, sempre existiu isso, viu, Noriega? Sempre existiu isso em seleção brasileira. Não tocando agora, que depois de 70 para cá, não é diferente. Mas até essa época, quando o Brasil não tinha sido campeão, existia a rivalidade entre paulistas e cariocas. Mais jogadores carioca do que jogador paulista. Você vê que na última partida do Brasil, que perdeu no Maracanã 2-1, só jogou um paulista, que foi o Bauer. E numa excelente campanha que o Bauer vinha fazendo, jogando um extraordinário futebol. Então o Flávio achava que era o único jogador que podia entrar naquela equipe
E, ao meu ver, onde que em São Paulo tinha 2 ou 3 jogadores que podia, sei lá, na última partida podia ter entrado. Teve o sentimento que ia fazer tanto ou mais do que fizeram aqueles jogadores carioca. Enquanto o Brasil teve uma campanha de 6 partidas difíceis, o Uruguai estreou contra a Bolívia, ganhou de 8-0. Depois, já no turno final, empatou com a Espanha, 2-2 em São Paulo. Ganhou da Suécia, 3-2 em São Paulo. E, por fim, para chegar ao título, 2-1 sobre o Uruguai. Cicarelli. O Baltazar, a gente nota aqui pela história dessa Copa de 50 que os jornais, a imprensa, soltavam gritantes manchetes dando o Brasil como campeão mundial. Tudo já era comemorado antecipadamente. O Uruguai, depois da vitória com a Suécia por 3-2 e depois da nossa goleada contra a Espanha por 6-1, já se contava com a vitória do Brasil nessa final. Você acredita que essa preparação antecipada de uma possível conquista da seleção brasileira tenha realmente prejudicado, mexido com o ânimo dos jogadores, que já se consideravam vitoriosos, e entraram então com a partida ganha? Ou você acredita que o Uruguai realmente jogou bola e mereceu ganhar a partida dentro do campo? Não, eu acho que o Uruguai jogou bola e mereceu ganhar a partida dentro do campo. Mas você tocou bem no negócio, porque em concentração, nós saímos de Juá e ia para o Vasco, às vezes treinar no Vasco, às vezes treinar no Maracanã, e só se via, era Brasil campeão já. Antes de jogar, o Brasil já era campeão. Tinha por merecer o campeonato de 50. Às vezes os jogadores queriam trabalhar, queriam treinar, não podia, principalmente no campo do Vasco, onde que aparecia repórter, muita gente com bandeiras e outros negócios mais. Então os jogadores não ficavam descansados esperando aquela partida que era decisiva para o Brasil. Eu tenho sentimentos que o Brasil, já naquela semana, já se contava com o Brasil campeão. Eu acho que futebol é 90 minutos, futebol é dentro do campo. Apitou, o juiz começou a partida, aos 90 minutos tem que esperar o juiz apitar para ver quem vai ganhar a partida. Isso é evidente, está na cara de todo mundo. Então o Brasil, nós, principalmente os jogadores, eles estavam muito abatidos sobre isso. Era festa para lá, era promessa daqui, promessa de lá. Eu acho que os jogadores sentiram muito. E o Uruguai, no campo, fez aquilo para merecer a partida, onde ganhou do Brasil, que, no meu ver, jogou muito melhor do que o Brasil e mereceu a vitória. O Brasil teve o artilheiro do Mundial, como aconteceu em 38 com o Leônidas, o artilheiro do Mundial foi Ademir Menezes. Em outros anos, quando fizemos esta série Todas as Copas do Mundo, ouvimos os depoimentos de Flávio Costa e Ademir Menezes. E Ademir dizia que quando saiu do Maracanã, não havia ninguém para levar ninguém para casa. E ele acabou se descobrindo no estado do Rio, entrando no hotel e querendo apenas esquecer que o Brasil vivera 16 de julho de 1950 no futebol. Foi realmente um dia inglório para o futebol brasileiro. Mas nós vamos contar daqui a pouco um outro fracasso do futebol brasileiro. 1954 na Suíça. Até já.